Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo vou te ajudar a escolher o tipo de disco a ser utilizado na criação de sua nova máquina virtual dentro do VirtualBox. Fique comigo até o final, que você vai ver a diferença entre os tipos de disco a ser utilizados e, dependendo do seu cenário e da sua necessidade, você vai estar apto a escolher qual é o melhor disco a ser utilizado na sua máquina virtual. Eu sou o Rony Mendes. Se você não está inscrito no meu canal, inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos novos que posto no canal. Compartilhe os vídeos para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Dê a sua sugestão, seus comentários. Quem sabe a sua sugestão pode virar um novo vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos tratar sobre tipos de disco ao criar uma nova máquina virtual utilizando o VirtualBox. É uma dúvida recorrente, muitas pessoas têm dúvida qual o tipo de disco a ser utilizado na criação da sua máquina virtual. Vou explicar e vou resolver o seu problema dessa dúvida, e a partir de hoje você vai poder escolher qual é o melhor tipo de disco que vai satisfazer a sua necessidade. Quando você quer criar uma nova máquina virtual, você tem que informar a quantidade de memória, a CPU e algumas configurações básicas. Eu não vou explicar o passo a passo de como criar uma nova máquina virtual. Apenas vou explicar a diferença que tem os tipos de disco ao criar uma nova máquina virtual dentro do VirtualBox, para, dependendo da sua situação e da sua necessidade, você escolher o melhor tipo de disco a ser utilizado. Então, para isso, nós vamos mostrar o VirtualBox. E aí, o que acontece? Quando você passa na etapa, chega na etapa de criar a máquina virtual com o disco rígido, você pode perceber que nós temos uma situação, três situações que a gente tem quando se faz uma máquina virtual. Você pode iniciar a máquina virtual sem acrescentar nenhum disco novo, então você não acrescenta nenhum disco novo. Você pode utilizar um disco rígido virtual já existente, e aí você passa o processo. Qual a diferença de você não acrescentar e você utilizar um disco rígido já existente? O não acrescentar, nesse caso, é que você vai pré-criar uma máquina virtual. Você vai colocar o tipo a quantidade de memória, você vai estipular qual sistema operacional que você vai usar, você vai baixar a ISO do sistema operacional, mas você não vai criar disco nenhum, então você vai iniciar somente uma pré-configuração de uma nova máquina virtual. Logicamente, se você não criar, não acrescentar nenhum disco à sua máquina virtual que você está configurando, essa máquina virtual ela não vai ter nenhum sentido, não vai funcionar. Então, nesse caso aqui, nós vamos criar um novo disco virtual, e nessa etapa é que surgem as dúvidas. Quando você tem a próxima etapa, que é a criação, escolher o tipo de disco virtual, você tem três opções. Você pode ter o VDI, que é o Virtual Disk Made, você pode ter o VHD, que é o Virtual Hard Disk, e o VMDK, Virtual Machine Disk. Qual é a diferença dos três? Qual que eu devo escolher na criação da minha máquina virtual? Então, sem muita enrolação, nós vamos fazer a diferenciação. Quando nós temos aqui um VDI, que é o VDI, um tipo de disco do tipo VDI, nós estamos tratando exatamente aqui simplesmente quando você quer utilizar a ferramenta que é o VirtualBox. Então, se você vai utilizar o VirtualBox meramente para fazer uma máquina virtual, para testar um sistema operacional ou rodar um live CD, vai ficar meramente limitado a utilizar a sua máquina virtual dentro do ambiente do VirtualBox. Então eu aconselho você a utilizar então o tipo de disco VDI, que é o disco nativo, tipo de disco nativo do VirtualBox, e você não vai ter nenhum problema de compatibilidade, nenhum uso, até porque o tipo de disco VDI ele é nativamente o tipo de arquivo para o VirtualBox. Se você utilizar o tipo do disco VHD, basicamente aqui se resume a uma palavra: Microsoft. Então, toda vez que você utilizar um arquivo do tipo VHD, você pode estar utilizando isso dentro do Hyper-V. Você pode estar usando aqui, no caso, quando a gente fala sobre os tipos de arquivo, nós vamos estar tratando também aqui sobre Virtual PC.
Virtual PC. E a gente também vai ter aqui o tipo do Virtual Server. Virtual Server. Ou seja, Microsoft. Logicamente que quando a gente utiliza o arquivo VHD como tipo de disco, nós também estamos tratando que ele tem um suporte ao VirtualBox. Logicamente, porque quando você está criando a máquina virtual no VirtualBox, você pode criar um nativo, que é o VDI, ou você vai usar o VHD, que ele é suportado pelo VirtualBox. Agora, se você está pensando no futuro, utilizar sua máquina virtual dentro do ambiente de VMware, e aí então eu aconselho a você utilizar o tipo de disco VMDK, porque além de você ser suportado pelo o VirtualBox, onde você vai fazer seu teste, vai criar sua máquina virtual e vai rodar dentro do VirtualBox, se lá para frente no futuro você quiser utilizar essa máquina virtual dentro do ambiente de VMware, você basicamente só precisa pegar esse arquivo VMDK e adicionar a sua máquina virtual dentro do ambiente da VMware. Se você precisar utilizar a sua máquina virtual, que até então está trabalhando dentro do VirtualBox, e quiser passar para trabalhar dentro do VMware, se você criou sua máquina virtual com o tipo de disco VMDK, vai estar tudo facilitado. Basta você pegar a sua VMware que está trabalhando dentro do VirtualBox e colocar dentro do ambiente VMware, sem precisar de fazer nenhum tipo de mudança na estrutura do disco da sua máquina virtual, e aí você já consegue rodar simplesmente levantando sua máquina virtual dentro do ambiente VMware. Agora, se você não vai precisar em nenhum momento utilizar dentro do ambiente da VMware, não vai utilizar dentro do ambiente da Microsoft, então utilize o disco do tipo VDI, ele é o nativo do VirtualBox, e aí você vai estar tranquilo, sem nenhum problema. Então, nesse caso, eu sugiro manter você o tipo de arquivo VDI quando você for criar a sua máquina virtual, que ele é nativo do VirtualBox e não vai ter nenhum problema. Agora, eu, pessoalmente, sempre gosto de trabalhar com o tipo de disco do tipo VMDK, porque às vezes, como eu tenho um laboratório do ambiente VM, eu sempre gosto de fazer testes dentro de um ambiente VM das máquinas virtuais que eu tenho criado. Espero que eu tenha ajudado a você a diferenciar os tipos de disco ao criar sua máquina virtual dentro do VirtualBox, e dependendo da sua necessidade e do seu objetivo, agora você tem as condições necessárias de escolher qual é o tipo de disco que você vai usar na sua nova máquina virtual. Espero você até o próximo vídeo.